Bom, convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6. Primeiramente, muito bom dia, graça e paz, igreja. Muito bom revê-los aqui novamente, amém. Bom, a gente está vendo os sinais em João, que João escreveu, os sinais. A gente já viu o primeiro, quem se lembra do primeiro? O primeiro sinal? Obrigado, amém. O segundo? Amém. Isso aí foi o último, né, que a gente viu. Glória a Deus. Amém. A cura do filho do oficial, a cura do paralítico, o último, multiplicação de pães. E hoje a gente vai ver um sinal muito importante, que é Jesus anda sobre o mar. Esse é um sinal maravilhoso. Jesus anda sobre as águas. A gente vai ver aqui no Evangelho de João, capítulo 6, mas depois a gente vai passar por mais dois evangelhos, que é o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos. Principalmente o Evangelho de Mateus, que é onde está mais simplificado, mais lindo, mas o contexto é maior. Que no Evangelho de Mateus está no capítulo 14, depois a gente vai para lá também. Bom, dito isso, vamos para a leitura do texto. João, capítulo 6, do versículo 16 ao 21. Pode acompanhar aí na tela, que o irmão já colocou, glória a Deus. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando num barco, passaram para outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam, e o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar. Aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. Agora eu convido os irmãos também para o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 22. Aqui a gente vai ler do versículo 22 ao 33. E a gente vai ficar por aqui. Mateus 14, do 22 ao 33. Assim está escrito. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nosso Senhor. Pai, clamamos aqui o seu nome, levantamos o clamor da oração. Faça a presença, Espírito Santo. Fale conosco através de sua palavra. Liberte-nos, meu Pai. Liberte os cativos, meu Pai. Quebre correntes, meu Pai. Quebre as distrações, Senhor. Que o inimigo não prevaleça, em nome de Jesus. Somente a Ti a glória. Aleluia. Amém. Bom, diz que a gente vai ver os 3 evangelhos, porque os 3 evangelhos se unem e a gente tem um contexto especial. Em Marcos também, tem algo que eu vou estar usando também, que está em Marcos, que é em Marcos capítulo 6.
Mas a gente não vai ler, senão vai ser muito tempo. Mas os textos são esses. Bom, como a gente leu, como a gente viu, tem 3 coisas que a tempestade revela para nós. Primeiramente, é o que a gente sente. Segundo, o que a gente vê. E terceiro, é o que a gente crê. Esses são os 3 pontos principais para a gente entender sobre isso. Trazendo tudo isso para nós nos dias de hoje, quando a gente lê essa passagem, que é uma passagem maravilhosa, que a gente entenda que Jesus andou sobre o mar, e a gente vê isso que é um milagre, realmente é uma imagem, imagino eu, uma imagem maravilhosa, que os discípulos ali eles viram, e a gente entende que logo, e isso foi a seguir das multiplicações dos pães ali, que é onde o povo queria fazer de Jesus o rei, né? Como a gente vê no finalzinho do texto, que ali é onde Jesus retirou dali, porque ele ficou sabendo que a intenção do povo, quando viu aquele milagre da multiplicação dos pães, a intenção deles era proclamar Jesus como rei, como Senhor, né? E Jesus não estava ainda no templo, então era o tempo de Jesus ser o rei ali deles, ali, eles queriam fazer isso à força. Então Jesus se retirou, né, de perto deles. E logo quando Jesus se retira de perto deles, ele fala aos discípulos: bom, vão, entra no barco, passe do outro lado, que eu vou despedir da multidão e venho até vocês. A gente se encontra depois. E a gente tem ali no barco, como vocês sabem, a figura de, digamos, 4 discípulos que conheciam muito bem aquela região e aquele mar. Eles eram pescadores. A gente tem Pedro, a gente tem André, seu irmão, a gente tem Tiago e a gente tem João. Eles viviam da pesca. Eram homens que conheciam o mar da Galileia, como eu já mostrei para vocês. Até quando eu estava relendo isso, eu lembro que eu trouxe uma pregação aqui uma vez, realmente de 2 contextos. E um era esse, que Jesus vem andando sobre as águas, e o outro era onde Jesus estava dormindo no barco, né? Que os discípulos se desesperaram, que era ali nesse mar também, dito mar da Galileia, né? Mas é um lago gigantesco, é onde fica entre as montanhas. Então ali tem esse fenômeno conhecido, tem esse fenômeno até hoje, onde os ventos se assopram e criam uma tempestade, viram uma tempestade, né? E até eles que conheciam acabou pegando isso. Acredito eu que quando eles saíram estava tudo bem, mas ao cair da noite é onde eles foram surpresos, foram surpreendidos por aquelas águas. Então, como a gente vê, tem momentos em nossa vida que a gente sai e está tudo bem. A gente tem nossas experiências, a gente tem nossa rotina, a gente tem nossa vida. E até certo ponto está tudo ok, está tudo sob controle. Mas pode chegar um momento onde tudo sai do controle, saia do controle completamente. Como assim aconteceu com esses discípulos? E é onde a gente tem que ter a nossa fé, que a gente diz, brindar a nossa fé, estabelecer a nossa fé em Cristo, estar firmados na rocha que é Cristo. É o mais importante para momentos assim em nossas vidas. Momentos onde talvez a gente olhe, como eu sempre venho dizendo, e a gente não consegue ver uma saída, mas sempre há uma saída. E a saída de nossas vidas é Jesus Cristo, meus irmãos. É a saída que tem em nossas vidas para todo sempre, é Jesus Cristo. É onde a gente vê a história de Jó, ali no momento mais tenso, tênue da sua vida. Como eu disse, ele só tinha um lugar para olhar. E esse lugar era os céus. Era para Deus, para onde Deus se encontra. A gente só tem que olhar e pedir, professar aquilo que cremos. E Jesus virá até nós. Ele está esperando que a gente faça esse pedido. Que a gente entregue verdadeiramente a nossa vida a Ele. Não somente dizemos da boca para fora, mas realmente vivemos isso. Entreguemos a nossa vida para Ele. Sejamos essas pessoas, meus irmãos. Tenhamos fé, a fé inabalável em Cristo Jesus. E aqui os discípulos, como eu disse, os discípulos conheciam, os discípulos tinham visto, os discípulos tinham sido enviados. Os discípulos sabiam tudo que eles já tinham vivido, expulsado demônios, visto Jesus curar, visto Jesus fazer milagres. Um milagre anterior a esse, o milagre da multiplicação. Imaginem vermos isso, onde as pessoas estavam com fome e ali ser multiplicada a comida e todos se fartarem de comer.
E agora chega um momento onde Jesus diz a eles: vá para o outro lado, encontre, eu despeço dessa multidão. Então Jesus já tinha dado o início do destino para eles. Tinha a palavra já tinha sido libertada, já tinha sido liberada na vida deles. Jesus disse: vá. O destino eles já tinham, era o outro lado, era a outra margem. Mas no meio dessa passagem surge um problema. É onde a fé é testada, é onde a fé desses discípulos foram testadas, onde chega uma tempestade que eles não estavam à espera. E ali no que eles tinham que se lembrar era das palavras de Jesus. Mas não, eles focaram no problema atual, onde estavam acontecendo. Eu imagino que, como a gente vê em Mateus, o desespero deles, eles achassem talvez que fossem afundar e morrer ali. Mas algo que a gente tem que entender é que Jesus nos observa, meus irmãos. Jesus não tira os olhos de nós. Ele sempre estará nos observando e vendo tudo o que estamos fazendo. E foi assim com esses discípulos. Porque quando a gente vai para o Evangelho de Marcos, é onde a gente tem outra revelação. Em Marcos capítulo 6, no versículo 49, assim diz Jesus, assim diz o Evangelho: eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar de um fantasma e gritaram. Mas a gente voltar um pouco, a gente vai ver no versículo 47, ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar. Jesus estava sozinho em terra, de madrugada, no versículo 48, mais exatamente, de madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era ao contrário, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Algo importante para que a gente entenda é esse versículo. Jesus estava observando eles do monte. Jesus estava vendo que eles estavam com dificuldade. Eles não viam Jesus. Estava escuro. Estavam numa tempestade. Acredito eu que se a gente estivesse ali também, a gente também estaria desesperados. A gente conhecia esse mar, a gente sabia, a gente vivia da pesca, a gente já tinha feito talvez essa travessia. A gente talvez deveria ter pego uma tempestade, mas não tão grande como assim relatado aqui. E a gente vê que os discípulos estavam realmente desesperados nesse momento. Mas Jesus os observava. E Jesus, vendo que eles estavam assim, que passavam por essa dificuldade, Jesus desceu do monte e foi ao encontro deles. Ali, quando a gente lê o Evangelho de João, diz que o barco já estava a uns 3, 4 quilômetros de distância da margem. Então, Jesus não foi andando, pegou um barco e foi até eles. Pelo contrário, Jesus foi caminhando sobre as águas. E algo engraçado e interessante, quando a gente vai ler, aprender sobre essas passagens, né? O que era dito nas culturas e tudo mais, alguns que não creem que esse foi um milagre onde Jesus caminhou pelas águas, eles acreditavam que Jesus andava, eles sabiam onde tinha as pedras ali à margem, então ele ia pisando sobre essas pedras até chegar onde os discípulos estavam. E algo interessante que a gente vê que isso, dizendo para nós que cai por terra, é que os discípulos conheciam esse local. Então, se eles estavam desesperados e Jesus sabia onde tinha exatamente as pedras, era mais fácil os discípulos também ter descido e ter ficado sobre uma pedra. Mas não, esse realmente foi um milagre. E é um milagre que é só Deus que pode fazer, meus irmãos. E tem uma história tão triste quanto, é que por mais que a gente tenha fé, uma fé verdadeira, a gente tem que entender que em momentos da natureza, a gente não pode fazer da nossa fé algo querer surpreender. Aconteceu uma vez, se eu não me engano, foi na Coreia do Sul. Coreia do Sul, acredito eu que seja na Coreia do Sul. Onde estava tendo uma excursão que iria para uma conferência de uma igreja. E ali estava acontecendo uma chuva, uma tremenda chuva muito forte. E acabou tendo uma ponte que caiu, algo que se resbalou e não tinha como acessar, porque tinha umas águas caindo como uma cachoeira. Então os ônibus pararam
daquela excursão, que estavam indo rumo às igrejas. E ali duas adolescentes fervorosas, acredito eu que elas releram, entendiam sobre essa passagem onde Jesus andou sobre as águas. Elas tiveram uma fé, mas é uma fé que a gente tem que tomar muito cuidado com a fé que temos, de desafiar realmente a natureza. E ali elas desceram desse ônibus, em vez de ficar num local seguro onde as pessoas estavam, elas quiseram passar sobre as águas. E ali duas adolescentes acabou morrendo. É um momento tão triste, um momento que era para ser um momento tão feliz de estar indo à igreja, à casa do Senhor. Ali duas pessoas, duas almas foram ceifadas. Não sei como Deus vê isso, mas acredito que Deus é misericordioso e elas estão hoje em dia com o Senhor. Mas é que a gente possa entender que a gente não deve ultrapassar a natureza, aquilo que é algo perigoso para nós. A gente tem que tomar muito cuidado, não fazer de nossa fé um desafio sempre, mas ter uma fé estabelecida, uma fé fortalecida, e uma fé onde a gente entenda e veja o quão grandioso é o Senhor em nossas vidas. Mas ali, essas duas meninas acabou perdendo a vida. Mas aqui a gente vê uma história onde os discípulos estão desesperados. É madrugada, é noite, não tinha luz como tem hoje em dia. Naquela época eram as lamparinas, e os discípulos estão remando e tentando sair daquelas correntezas, daquelas águas, e Jesus os enxerga, e Jesus vai até eles. E quando Jesus chega, a gente vê que os discípulos, no Mateus 14, versículo 26, os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomado de medo, gritaram. A gente tenta imaginar essa cena, rever essa cena sobre a nossa mente. Você, eu ali, no meio do mar, onde a gente não enxerga tão longe, e onde o máximo que a gente enxerga, a gente vê ondas, vê água, e vê ventos, escuta vento, e vê o seu amigo do lado desesperado, o outro desesperado, todo mundo achando que fosse morrer. E quando eles olham de longe, eles veem um vulto chegando. Eles veem algo andando sobre as águas. Obviamente, eles não passaram na mente deles em nenhum momento que aquele era Jesus. Pelo contrário, eles já imaginavam que era um fantasma. É algo que veio ali talvez para ceifar a vida deles mesmo. E aí começaram a gritar desesperados. E é isso, irmãos, que muitas vezes em nossa vida a gente vê momentos, a gente está em momentos, em vez de a gente se acalmar, o nosso coração, a nossa mente, focar realmente naquilo que a gente sempre diz para as pessoas: confie em Deus, aquieta o seu coração em Deus, confia plenamente no Senhor. Ele é o que guarda a nossa vida, Ele toma conta de nossa vida. A gente esquece dessas palavras e a gente começa a ter ali um momento onde a nossa vida começa a ser tomada por ansiedades, medos, frustrações, onde a gente vai resvalecendo mais a nossa fé, onde a nossa fé vai ficando fraca. E o que mais cresce em nós é o medo, o apavoro. O que será agora que vai acontecer comigo? O que será que vai acontecer conosco? Olha a nossa situação, reveja a nossa situação. E a gente esquece que o Senhor está nos observando. Ele não tirou os olhos de nós, meus irmãos. Ele não tira os seus olhos de nós. É nós que tiramos os olhos dele. É nós que esquecemos dele por um breve momento. E esse breve momento, às vezes, parece eterno. E é isso que aconteceu com os discípulos. Eles estavam ali naquele momento, naquelas ondas. E eles esqueceram da palavra de Jesus. Como eu disse para vocês, Jesus tinha dado uma ordem a eles. No versículo 22, Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Jesus já tinha liberado uma palavra. Já tinha uma palavra liberada sobre as vidas deles.
sobre eles. E Jesus, como a gente sabe, Jesus é Deus, meus irmãos. E se Ele diz que era para eles entrar no barco e ir do outro lado, eles iam chegar do outro lado. Não importa as circunstâncias do que acontecesse. Se Jesus tem algo em nossas vidas desde o início, Ele vai ser fiel e vai cumprir aquilo que Ele tem sobre nossas vidas, meus irmãos. Amém. Temos que crer nisso. Que Ele é o Senhor, se Ele tem um propósito na sua vida, na minha vida, se Ele disse, vai se cumprir. Ele não é uma pessoa para mentir, meus irmãos. Deus não mente, não volta atrás. Se Deus diz que vai acontecer, a gente tem que crer que vai realmente acontecer aquilo que Ele disse. Mas é o que eu estou dizendo, é o que eu disse, é o que a gente vê no texto. Se a gente tirar os olhos de Jesus, a gente se afasta. A gente esquece da palavra lançada sobre nossas vidas. E é isso que aconteceu com esses discípulos. Eles esqueceram que Jesus tinha dito a eles que era para eles entrar no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto Jesus despedia da multidão. Algo que eles deveriam ter lembrado é que aquilo ali ia ser passageiro, que aquilo ia passar. Mas no momento daquela aflição, a gente esquece da palavra lançada sobre nossas vidas. Esquecemos de quem é Deus, do que Deus nos diz. E o tormento da situação toma conta de todos nós. E é isso que aconteceu com esses discípulos. E a gente tem algo surpreendente, que quando eles estavam desesperados, gritando, achando que fosse um fantasma, achando que Jesus fosse fantasma, todos começaram a gritar, a situação já não era boa. Eles já estavam desesperados com a situação. E agora aparece o fantasma. Imagina o pavor desses discípulos ali olhando e gritando. Mas Jesus, Mateus 14, versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus, vendo que eles ficaram desesperados, disse para eles: coragem, não, sou eu, não tenham medo. Talvez, se a gente parar para pensar no contexto desse texto, a gente poderia imaginar que Jesus chegaria ali dizendo: está acontecendo isso no mar, as águas estão assim, por causa disso, por causa daquilo. Jesus não diz nada sobre a tempestade, não diz nada sobre o que está acontecendo. Simplesmente Jesus diz a eles: coragem, sou eu, não tenham medo. É onde a gente tem que entender que Jesus, ele chega e revela quem Ele é. Jesus chega até nós e revela: acredite em mim, confie em mim, eu estou aqui. É de mim que vocês precisam, é de mim. Vocês têm que focar em mim. É eu que disse para vocês, é eu que enviei vocês. Não temam essas águas, não temam essa tempestade, não temam o vento. Eu estou aqui. Jesus chega até eles e revela quem Jesus é. Então a gente tem ali a passagem onde diz que então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Pedro toma a frente, onde os discípulos talvez estavam ali meio assim ainda, imaginando aquilo ser uma ilusão, algo ilusório da mente deles. Pedro diz: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus vira para Pedro e diz: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. A gente vê o segundo sinal do milagre. Aquela pessoa que crê realmente em Jesus, que sabe o que Jesus é, quem Jesus é. Jesus se revela para eles. E Pedro aqui faz algo surpreendente na frente de todos os discípulos. Ele desce e caminha sobre as águas até Jesus. Ele anda sobre as águas, meus irmãos. No meio daquela tempestade, no meio daquele alvoroço, que as águas ainda não tinham se calmado. Mas Jesus estava diante deles, de pé. E Pedro ali, por um momento, ele esquece daquelas águas, daquele vento, e foca somente em Jesus. E ele vai até Jesus. E a gente tem uma maravilha acontecendo na vida de um discípulo.
andando sobre as águas, assim como Jesus andou. Acredito que nesse momento foi algo fascinante para todos que olharam, para todos que viram aquilo acontecendo. No momento de caos, no momento onde estava todos repletos de medo, Jesus chega e tira o medo. Onde todos acreditavam talvez que fossem morrer no meio daquela tempestade, Jesus tira e os liberta desses pensamentos. É isso que Jesus faz nas nossas vidas. E todos nós que estamos aqui, todos nós já passamos por momentos difíceis, por momentos verdadeiramente complicados, onde a gente olhou, a gente viu a situação e Jesus nos acalmou. A gente tem esse testemunho em nossas vidas. Acredito que todos nós aqui que estamos aqui tenhamos esse testemunho, ouvimos testemunhos parecidos, onde talvez a vida fosse ser ceifada, mas Jesus nos mostrou a vida, Jesus nos deu a graça, Ele pagou o preço, meus irmãos. Algo que a gente tem que viver como cristãos é para Ele, viver para Ele e por Ele. Entendermos que a nossa vida já não é mais nossa. O que a gente faz, o que a gente quer fazer, não é o que a gente realmente quer, mas é o que Jesus quer de nós. O que Deus espera de nós. Paremos com essa brincadeira de brincar que somos crentes, cristãos no dia de domingo. Sejamos crente cristão de segunda a segunda, anualmente, semanalmente, mensalmente. Vivemos realmente para aquilo que importa sobre nossas vidas, aquilo que cremos. Se cremos que a gente vai para o céu, vivemos então conforme as regras do céu. Deixemos de viver o que o mundo espera de nós. A gente não vive mais nesse mundo, meus irmãos. Estamos aqui de passagem. Todos nós que estamos aqui um dia vamos morrer. Todos nós que estamos aqui. Mas o mais importante é que isso aqui é uma vida passageira. Viveremos para sempre com Jesus Cristo. Lembremos disso. Cravemos isso em nosso coração, meus irmãos. Temos que assinar isso em nossas mentes, em nossos corações, vivermos conforme Cristo viveu e Cristo quer, o que Ele quer de nós. Não deixemos os momentos turbulentes, esses momentos difíceis, nos agarrar e nos afastar de Deus. Pelo contrário, que esses momentos difíceis, que esses momentos complicados da vida, nos leve mais perto de Cristo. Pois Cristo está perto de nós, meus irmãos. Cristo nunca deixou de estar perto de nós. Nós que nos afastamos dele. Nós que afastamos dele. O texto nos diz que Jesus estava observando eles de longe. Quando Jesus subiu ao monte para orar, Jesus estava vendo os discípulos. Ali os discípulos, como o texto diz, estavam a uns 3, 4 quilômetros de distância. Isso para nós talvez é longe, é distante, mas para Cristo isso não é nada. Isso não é nada. Mas os discípulos, no meio dessas dificuldades, vendo que Jesus tinha ficado talvez para trás, eles imaginavam, estamos sozinhos, e nenhum de nós sabe o que fazer nessa situação. E Jesus, vendo que eles estavam desesperados, Jesus resolve agir. E Jesus vai até eles. E esse é o momento mais importante de nossas vidas, meus irmãos. É onde Jesus vem até nós. A gente afasta dele, mas ele quer a gente perto. Ele se aproxima de nós, ele vem até nós. E o que a gente tem que fazer? Olhar para ele e obedecer a ele. É isso que ele espera de nós, meus irmãos. É que olhemos para ele e entendemos que é ele que cuida de nós. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele deu a sua vida por nós, por cada um que está aqui, meus irmãos. Cremos nisso ou não? Cremos nisso ou não, meus irmãos? E se a gente crê, a gente tem que entender que Ele é o Senhor da nossa vida. É tudo sobre Ele, sobre nós. Temos que viver para Ele. Pararmos de iludir com os nossos gostos, com o que a gente quer, o que a gente espera. O que esperamos é viver uma vida plena em Cristo. Refletirmos a luz de Cristo em nós. E que Deus nos vê quando a gente chegar até Jesus. E a gente vai chegar, meus irmãos. Creiam nisso. Todos vão chegar. Todos passarão. Todos passarão pelo tribunal de Deus. Todos. Mas espero que nós chegaremos até Jesus. Jesus nos olhe e diga aquelas palavras que eu sempre repito. Venha bendito do meu Pai. Eu estava esperando por você.
eu esperei, você venceu. Como Paulo disse a Timóteo, combati o bom combate, guardei a fé. É isso que Jesus espera de todos nós aqui, que guardamos a nossa fé. Que a gente combata o combate da vida, que é entre a carne e o espírito. É isso que temos que combater. É esse o combate que temos sobre nós, meus irmãos. Mas que Jesus nos olhe com aquele olhar de amor que a gente espera e diga: venha bendito dos meu Pai. Mas que Ele não nos olhe, como está escrito em Mateus 21, 23. Eu nunca vos conheci. Eu nunca vos conheci. A gente espera que Ele nos conheça. Mas para a gente esperar isso dele, a gente tem que ver Ele como Ele é. Ele é o Senhor dos senhores, os reis dos reis, o Senhor de nossas vidas. E é Ele que comanda tudo, meus irmãos. Ele estava desde o início da criação, Ele é Deus. É o que a gente louvou aqui. Quão grande é o Senhor. Quão grande é o Senhor. Mas Pedro, nesse momento, ele vai andando até Jesus. Eles estão caminhando sobre as águas. Ele está vivendo um milagre em sua vida. Porém, no versículo 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. Pedro andou sobre as águas, confiou na palavra de Jesus, confiou que Ele era Jesus, que estava ali, que se é o Senhor mesmo, eu vou até você. Jesus diz: venha. E Pedro começa a andar, Pedro começa a ir até Jesus. E chegando talvez perto de Jesus, ele olha e vê a situação de sua vida. E ele esquece de reparar em quem ele deveria. E começa a reparar ao seu redor, ao redor dele. Onde tem vento, tem tempestade e tem desespero, ele esquece de quem o chamou. E ali o texto nos diz que ele começa a afundar. Aqui a gente tem algo que a Bíblia chama isso de amartia, né? Que é errar o alvo. O alvo não é só fazer o certo, o alvo é permanecer olhando para Cristo. É algo que a gente tem que entender, que a gente, quando a gente diz que a gente pecou, que a gente errou o alvo, né? É que a gente esqueceu de olhar para Cristo. Por um momento, por um breve momento, uma brecha em nossas vidas, a gente esquece. E é isso que Pedro aconteceu com ele naquele momento. Ele estava caminhando sobre as águas, estava indo até Jesus. Mas ele começa a reparar no vento. E quando ele repara no vento, o vento talvez açoitava, até assoviava, né? Quando a gente tem que venta muito, a gente escuta até assovio, né, do vento. E ali talvez ele escutou e ele já não reparava mais em Jesus, ele reparou no vento e começou a afundar. Ali já os pés já começou a afundar, já deve ter caído uma vez. Mas algo muito importante que aqui deixa para nós uma clareza, aqui para mim é algo surpreendente, que é que a gente tem que lembrar sempre quem é Deus, quem é Jesus. Porque no momento onde Pedro começa a afundar, no momento onde Pedro vê que ele está indo, desfalecendo a sua fé, ele grita: salva-me, Senhor. É onde a gente tem que lembrar, nos momentos da nossa vida, da nossa dificuldade, Jesus está lá. Jesus sempre estará lá. Não importa o que a gente está passando sobre nossas vidas, a gente tem que clamar: Jesus, salva-me. Salva-me, Senhor. Essa é a oração que Pedro fez quando ele percebeu que ele parou de focar em Jesus, parou de focar no Senhor. Onde a sua fé desfaleceu por um breve momento, e ele percebeu que ele ia afundar, começou a afundar, e ele gritou: salva-me, Senhor. E algo que a gente tem do texto no versículo 31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou. Eu não sei, meus irmãos, como vocês estão as suas vidas com o Senhor. Eu não posso estar aqui dizendo algo que eu não sei, eu não consigo entender, eu não imagino como está as vossas vidas com o Senhor. Mas independente do que vocês estão passando, não se esqueça, o Senhor está vendo. Jesus está com vocês. Lembre-se de Jesus. A nossa rocha firme é Ele. Aquela pedra angular é Ele sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa.
A coluna forte, a nossa base forte é Cristo, meus irmãos. Tudo é sobre Ele. E Ele prontamente vai nos ajudar. Ele só espera que a gente clame, que a gente vá até Ele, que a gente se achegue perto dEle. E dependendo da situação, que nos distancie dEle, que a gente veja que Jesus não distanciou de nós. Fomos nós que distanciamos dEle. Jesus permanece onde Ele sempre esteve, nos observando, meus irmãos. Nos observando. Ele está conosco, meus irmãos. Se você pensa que você está longe dEle, lembre-se, foi você que afastou dEle. Ele está esperando você voltar. Ele espera. Quantas passagens bonitas a gente tem, quantas parábolas. A parábola da ovelha, a parábola do filho pródigo, a parábola da dracma, que está tudo ali junto. Dependente de qual dessa parábola que a gente se encontra, que a gente olhe e reveja, que a gente veja que a gente estamos nela, Jesus está no mesmo lugar, nos esperando, meus irmãos. Jesus espera cada um de nós, que a gente voltemos para Ele, que a gente agarre nele, que a gente tenha aquela fé de agarrar na veste dele, como aquela mulher do fluxo de sangue teve. Somente de se tocar a orla dele, eu serei curada. Que a gente tenha essa fé, meus irmãos. Que por mais que a nossa fé desfaleça por um breve momento, assim como foi a fé de Pedro, que ele acabou tendo uma fé gigantesca, falando: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí. E Jesus falou: vem. E ele teve essa fé, mas por um breve momento a fé dele foi desfalecendo, que ele reparou o que estava ao seu redor e começou a afundar. A gente possa lembrar que Jesus está prontamente ali, estendendo a mão para nos resgatar. E Jesus segurou ele e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Que a gente não tenha dúvida, meus irmãos, que Jesus é o Senhor da nossa vida, que Ele é o Salvador de nossas vidas. Assim como está escrito: aquele que crê, que confessar o meu nome será salvo. Que a gente tenha essa fé, que a gente não duvide da nossa salvação, meus irmãos. Que não duvidemos. Que a gente não tenha essa dúvida sobre nossas vidas, sobre nossa casa, sobre nossa família. Que Jesus, Ele está ali conosco. A gente tem o texto, finalizando, passando por uns momentos para finalizar, que subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Isso é algo surpreendente, né, meus irmãos? E tem umas pessoas que acreditam que aqui houve um segundo sinal, que quando a gente volta para o Evangelho de João, no versículo 21, então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Muitas pessoas dizem que aqui aconteceu o segundo sinal, o segundo milagre. Quando Jesus subiu ao barco chegou ao seu destino. A gente não sabe ao certo, porque depois o texto diz isso, mas não tem como falar que realmente aqui aconteceu um segundo milagre. Mas eu sei que aconteceu dois milagres. O milagre foi que Jesus andava sobre as águas e que Pedro também caminhou sobre as águas. E o milagre para nossas vidas, meus irmãos, é que a gente não tenha dúvida que Jesus é muito maior do que qualquer coisa, qualquer circunstância, de qualquer situação que está ao nosso redor, derredor. Jesus é maior, meus irmãos. Tenhamos fé, não duvidemos que Ele é o Senhor, que Ele é Deus, meus irmãos. Ele comanda tudo. A gente vê que quando estava naquele desespero, a tempestade, Pedro caminhou, ainda era tempestade, ainda havia vento. Jesus não cessou. Jesus ficou ali do lado de fora, junto com aquela situação, chamou Pedro para que ele visse que Ele é o Senhor dos senhores. E quando ele entrou ao barco, a gente tem que o texto diz que o vento cessou. E quando o vento cessou, todos reconheceram que verdadeiramente Ele era o Filho de Deus. Meus irmãos, que Jesus esteja sobre nossas vidas, sobre nossas casas, que a gente entenda que Ele é o nosso barco, meus irmãos. Ele é o barco da nossa vida. Quando a gente estiver como Pedro, nossos olhos estiverem no medo, no vento, a gente se afunda, a gente vai afundar.
Mas quando nossos olhos se voltam para Jesus, até o impossível se sustenta, meus irmãos. Aquilo que talvez a gente acredite que seja impossível, venha a ser possível, porque a gente cremos que Jesus é verdadeiro Rei e Senhor da nossa vida, meus irmãos. Louvado seja o nosso Senhor. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, amém? Glória a Deus. Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, Deus, neste lugar, Senhor. Obrigado porque o Senhor fala conosco todos os dias, Deus. O Senhor fala através da Tua palavra, Deus. Pai, no nome de Jesus, Pai, que nós não venhamos, Pai, ser igual a Pedro, Deus, que olhou para os problemas, mas que nós venhamos a aprender de Ti, Senhor, que o problema estava debaixo dos nossos pés e que nós possamos andar sobre ele cada dia, Pai, na Tua presença, Pai. Pai, que o Senhor continue estendendo a Tua mão salvadora, Senhor, para que nós não possamos olhar para as circunstâncias, Deus, mas sim para o Teu amor, Deus. No nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos agora, Senhor, neste momento, Senhor. Vem com Tua mão, Senhor, sobre os nossos problemas. Vem com Tua mão, Senhor, sobre aquilo que é impossível, Pai, nós fazermos, nós resolvermos aos nossos olhos. Vem com Tua mão, Senhor, para essa tempestade, Senhor, que está na nossa vida, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda na nossa fraqueza, Deus. Porque Tua palavra diz que quando nós nos sentimos fracos, aí estamos fortes em Ti, Deus. Paizinho, no nome de Jesus, Pai, que cada vida aqui, Senhor, seja tocada, Senhor, pela Tua mão. Que o Senhor nos acolha dentro do Teu barco, Senhor. Que o vento não mexa, Senhor, a nossa fé, Senhor. Que o Senhor continue acrescentando, Deus, a nossa fé, Senhor, que é tão falha, Pai. Acrescenta, Senhor, a nossa fé. Nós precisamos, Senhor, desse toque Teu, do Espírito Santo, neste lugar, Senhor. Vem aqui, Espírito Santo, e ministra, Senhor, nas nossas vidas, aquilo que nem nós sabemos o que temos de pedir, Senhor. Alcança as nossas famílias, Deus. Quantos problemas eles passam, Senhor. Quantas tempestades eles têm vivido, Deus. Nós não nos preocupamos, porque estamos agarrados na Tua mão, mas a Tua mão se estende até a eles, Deus, no nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós cremos, Senhor, que Tu hás de fazer o impossível acontecer, Deus. Nós iremos dar testemunho, Deus, daquilo que vai acontecer nas nossas vidas, Pai. No nome de Jesus, Pai. E esse barco, sim, Senhor, vai atravessar, vai chegar do outro lado. E nós poderemos contemplar, iremos poder contemplar a Tua glória, Deus. Que é para isso, Senhor, que a nossa vida serve. Somente por Ti e para Ti.